Atualidades para o TJ de São Paulo. Uma leitura de algumas notícias que foram separadas. Aqui, sobre a economia brasileira. Desempenho do PIB do Brasil no primeiro trimestre fica em 19º lugar em ranking dos 50 países. É uma lista, tá? Desempenho do Produto Interno Bruto, PIB, no primeiro trimestre ocupa o 19º lugar dentre um ranking com 50 países. Segundo o levantamento elaborado pela Austin Rating, a lista traz os resultados das maiores economias do mundo. Em comparação, ela leva em conta a alta de 1,2% da economia do trimestre. Variação do PIB dos países. Deixa eu ver. A China aumentou 0,6%, o Brasil aumentou 1,2%, um pouco maior que a China, né? A Itália aumentou 0,1%, daí outros carinhas que diminuíram, o Japão diminuiu 1,3%, a Alemanha 1,8%, o Reino Unido 1,5%, o Chile aumentou para muito, né? Com a nova constituição deles, tomara que eles consigam melhorar ainda mais. E os Estados Unidos também aumentou 1,6%. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. Na medida geral, o crescimento foi de 0,4%, já no grupo dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, houve um ato de 0,9% e a zona do euro teve queda de 0,6%. Veja o ranking completo. Deixa eu ver aqui quem está em cima do Brasil. Tem Croácia, Hong Kong, Estônia, Chile, Singapura, Taiwan, Colômbia, România, Malásia, Bulgária, Lituânia, Chipre, Hungria, Turquia, Estados Unidos, Coreia do Sul, Eslovênia e Canadá. E o Brasil está em 19º, cara. Depois, os dois caras embaixo aqui, tem a Polônia, Bélgica, Suécia, México e China. E tá bom aqui. O produto interno bruto do PIB cresceu 1,2%. Legal, uma notícia do PIB. Aumentou. Desempenho do PIB, hein? Não quero saber isso. Eu não estou interessado nessa coisa do PIB. Vendas de imóveis, não. Qual a data de origem da Cinemateca? Fundação 1946, 75 anos. Já que eu não consegui achar nenhuma coisa interessante de atualidades, eu vou ver umas atualidades de perguntas. De perguntas que os professores me fizeram. Vamos lá. As perguntas de atualidades. Acho que elas estão lá no 60 e alguma coisa. Aqui. Primeira pergunta. A Assembleia Constituinte do Chile foi instalada neste domingo, quarta 4, na antiga sede do Congresso Nacional em... De novo. Questões de atualidades. A Assembleia Constituinte do Chile foi instalada neste domingo, 4, na antiga sede do Congresso em Santiago, após alguns incidentes entre policiais e pessoas que tentaram se aproximar do edifício. A solenidade deu passe aos integrantes do eleitos. A solenidade de instalação da Constituinte, presidida pela relatora do Tribunal de Justiça Eleitoral, Carmen Glória Villaderas, que teve de ser interrompida por mais de uma hora durante a tarde e só foi retomada depois de garantir que não havia repressão nem detidos ou feridos do lado de fora do recinto. Em relação à Assembleia Constituinte, é correto. Daí, essa aqui, qual é a questão? 65. O gabarito é... Vamos ver se eu tinha acertado essa aqui. Acertei.
É a D. Terá como presidente da nossa mesa diretora uma mulher indígena mapuche chamada Elisa Loncon. Mapuche. Eleita depois de receber 96 votos dos 155 membros da Assembleia. Próxima questão. Ao menos 45 pessoas já morreram na África do Sul desde o início dos protestos. O governo central já ordenou o envio de tropas militares para as províncias mais afastadas por saques e ondas de violência, mas ainda não há sinais de amenização da crise e o balanço dos mortos continua a aumentar. Os protestos da África foram modificados. Vamos ver, gabarito A. Essa aqui eu acertei também. Pelo E. Foram motivados após a prisão do ex-presidente Jacob Zuma, que governou o país entre 2009 e 2008. Próxima questão. O TCE, Tribunal Superior Eleitoral, apresentou nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro. Na prática, a notícia-crime é um pedido de investigação, no qual há relato de suposta conduta criminosa. A referência à notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro foi apresentada por... Você tinha que saber quem foi. Como é que eu vou saber quem foi? Resposta, essa aqui eu errei. Cara, eu queria ter citado todas as de atualidades. Ela é a B. Quem foi? Foi o vazamento do inquérito sigiloso. Ah, não. Foi apresentada por... Já que não tá falando de quem é, agora eu sei. Eu já estudei isso aqui agora há pouco. Mas quando eu respondi essa questão, eu tinha errado. Era vazamento de inquérito sigiloso. É que, eu me lembro essa coisa aqui. Teve um ataque cibernético de hacker contra o TCE. Ou seja, se você quer, já que o Bolsonaro fica falando da ilegalidade, não pode ser auditado, e treco de fraude das eleições, ele vai aqui, ele tentou usar esse ataque, isso aí para aumentar a credibilidade dos seus trecos, que ele nunca dá nenhuma prova. O problema é que isso era um ataque criminoso e estava sendo investigado, ou seja, ele revelou segredo de justiça. E eles já tinham dito, e o TCE, o Tribunal Superior de Eleitoral, já tinha dito, confirmado e verificado e mostrado ainda que não tinha o ataque cibernético não teve nenhum efeito nas eleições, a eleição foi totalmente segura. Próxima questão. O governo federal publicou a medida provisória MP 1063. No Diário Oficial da União, a MP traz dispositivos associados à venda de combustíveis. É aquela do combustível que é ligado aos preços, a desfeito dos preços. Vamos ver aqui. 68C. Permite venda direta de etanol para postos. Legal. Mas por que será que isso faria efeito? Enquanto afirmar que a medida provisória permite a venda direta de etanol para os postos. Próxima. Sessenta e nove. Isso aqui era de saber um país e eu não sabia o que é. O parlamento do país aprovou nesta terça-feira uma lei que proíbe a divulgação de propaganda nas escolas de conteúdos que supostamente promoveriam a pornografia, a homossexualidade e a mudança de gênero. A emenda de uma legislação do combate à pedofilia foi proposta pelo partido primeiro-ministro e aprovada por 157 votos a favor e um contra, sob boicote dos partidos de oposição em protestos do lado de fora do parlamento. Onde foi isso? Foi na Hungria. Foi na Hungria que aconteceu isso aí. E para terminar, nas atualidades também tem aquela questão da lei de diretriz de estatuto de defesa da pessoa com deficiente. Vou ler aqui a questão. Deixa eu ver, eu acertei essa aqui. Assinale correta. As barreiras existentes nos edifícios públicos e privados são as arquitetônicas. Certinho. Daí, deixa eu ver as outras opções, corrige elas. Nos serviços de emergência públicas e privadas, a prioridade conferida por esta lei é incondicionada, pois a lei se sobrepõe aos protocolos de atendimento médico. Errado.
O que será que significa exatamente incondicionada? Bom, eu sei que as pessoas com deficiência têm prioridade especial, uma especial, mas não é sobrepõe tudo assim. Esta lei tem como base Pacto San José das Costa Rica e protocolo facultativo. Eu acho que isso aqui nem está escrito lá na lei. Considera-se pessoa com deficiência aquela, a coisa é um pacto lá dos direitos humanos, né? Considera-se a pessoa com deficiência que se tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária. Daí isso aqui. Ela não é considerada deficiente se for temporária, tem que ser permanente, gerando uma redução efetiva de prazo de mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo o idoso, gestante, bastante lactante, pessoa com criança de colo ou obeso. Na verdade, eu estou errado isso aqui. A pessoa com deficiência é a pessoa com uma dificuldade de movimentação, flexibilidade ou motora ou percepção ou mental de longo prazo. Tipo, lá no treco, ele não fala permanente nem temporário, ele fala de longo prazo. Pode ser permanente também. E depois essas pessoas aqui que falaram no final do enunciado, essa gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso, elas não são deficientes, elas não são consideradas deficientes, elas estão lá na lei de estatuto da pessoa com deficiência, mas elas não são consideradas deficientes. Elas são consideradas pessoas com mobilidade reduzida. E última opção, a colocação competitiva de pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho, com apoio observadas algumas diretrizes, dentre elas a relação de avaliações bimestrais. Está certo, mas essas avaliações não são bimestrais, tá? Legal. Vamos ver aqui outras 10 mais umas 5 questões. Atualidades. A polícia investiga quem são responsáveis por um incêndio que atingiu a estátua na zona sul de São Paulo na tarde deste sábado, 24. Um grupo desembarcou, um caminhão espalhou pneus pela via e nos arredores do monumento ateou fogo. Não houve feridos e nem detidos. Isso aqui é o treco do Borgabagato, né? O monumento é relacionado ao papel da... Daí... Deixa eu ver aqui... Essa aqui eu acertei. D. Bandeirante, Barba Gato e caça à escravidão os negros. Certo, próxima questão. O candidato Pedro Castilho é o cara do Peru, né? Foi enfim declarado nesta segunda-feira vencedor das eleições presidenciais peruanas e é, portanto, o presidente eleito do Peru. O Jurado Nacional das Eleições, órgão responsável pelo processo eleitoral do país, oficializou a vitória do candidato mais de um mês do segundo turno. Pedro Castilho é político representante. O que ele representa? Isso aqui eu não sei, né? Vamos ver. Essa que eu acertei, ela era B. O Castilho representa da esquerda e com posturas mais conservadoras em relação aos costumes. Legal. E 67, próxima. Um assalto com armas de grosso calibre com capacidade de abater até aeronaves, reféns mortos e usados como escudo humano e 98 explosivos de alta tecnologia espalhados na madrugada da segunda-feira pela área urbana de... Eu tinha que saber onde foi. No interior paulista. Já é tratada como um marco por especialistas. O ataque a instituições financeiras, conhecidas como um novo cangaço, mobiliza as autoridades envolvidas com a investigação do crime que deixou ao menos 3 mortos e 5 feridos. Um quarto corpo ainda é investigado, atualizando uma cidade com 200 mil habitantes. Daí... deixa eu ver onde foi. Se eu acertei... Essa aqui eu errei. Ela era a C. Araçatuba! Araçatuba, Araçatuba, crimes contra bancos. Araçatuba, Araçatuba, Araçatuba. Araçatuba, Araçatuba, Araçatuba. Próxima questão. O governo do estado de Nova York, André Cuomo, anunciou nesta terça-feira 10 que vai deixar o cargo. Ele confirmou que será substituído pela vice-governadora Kate Rocha, após a transição que vai durar cerca de 14 dias. Rocha será a primeira mulher a governar o estado de Nova York.
Entendeu? Como deixará o cargo após daí aquelas coisas dos essa aqui eu acertei sobre assédio sexual, né? Ser acusado de assédio sexual por várias mulheres. Legal. Próxima questão. A primeira semana de agosto no Brasil foi marcada por informações sobre o avanço da variante Delta do coronavírus. Então, internacional, a cepa é comprovada mais infecciosa e vem causando novos picos do surto até maio, mesmo nas nações que já tinham a propagação mais controlada. A variante Delta, antes dela, também era chamada de variante, ou seja, eu tinha que saber qual era o país dela. Eu aprendi agora, mas essa aqui eu tenho certeza que eu errei, porque eu estava pensando na brasileira ou na sul-africana. Só que, na verdade, a brasileira tem um nome com N, ela não é essa aqui. A sul-africana é a beta, ela não é essa aqui. E a indiana que é a delta. Quero saber, daí eu me lembro que tem a Mu da colônia também. Eu quero saber qual que é o nome da. Eu tô toda hora tentando lembrar qual é o nome da brasileira. De acordo com a Lei 13.000, aqui para fim terminar com a questão de inclusão. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, artigo 3, é correto afirmar, entre outros, que a pessoa com mobilidade reduzida é exclusivamente o indivíduo que tenha dificuldade de movimentação permanente por motivo de deficiência física, amputação de membros ou de sua cadeira de rodas. Errado total. Professor especialista. Professor especialista em educação especial é a pessoa que exerce obrigatoriamente. Quer dizer, deixa eu ver se eu acertar essa aqui. Primeiro, eu acertei. Que questão é essa aqui? Essa aqui é a 70. Eu acertei. Era D. Barreiras atitudinais são atitudes ou comportamentos que impeçam que ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Daí C. As barreiras arquitetônicas são as barreiras existentes nas vias de espaços públicos. Essa aqui está já errado, porque esse termo arquitetônicas não é esse tipo de barreiras de espaços públicos e privados que falou aqui. Elas são as barreiras urbanas. Professor especialista em educação é a pessoa que exerce obrigatoriamente atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante. Isso aqui está errado, isso aqui não é o professor especialista em educação especial. Esse aqui é o cuidador. A pessoa com mobilidade reduzida é exclusivamente o indivíduo que tem a dificuldade. Não, quer dizer, isso aqui já está falando um monte de coisa que não tem nada a ver. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica refere-se à concepção de produtos, ambientes e programas e serviços a serem usados por todas as pessoas. Quer dizer, a tecnologia está lá e elas são assistivas, mas esse termo aqui que ele está falando de ser usado por todas as pessoas está falando do desenho universal, que é usado para construção de coisas e também para desenho de tecnologias que nem as assistivas e assistivas. Tchau!